Boa tarde. Vamos então dar continuação ao seminário, webinário, com o painel 8, Mulheres, Pensamento, Ação e Obra. Eu vou fazer a apresentação das oradoras e do orador à medida que vou passando a palavra, para não fazer agora um momento muito longo de apresentação. Então passo a apresentar Paula Terra Nial, que vai fazer a sua comunicação com o tema As Lígias e Pedrosa, as origens de um pensamento neoconcreto. Paula Terra Nial é historiadora de arte, doutora em História e Teoria da Arte em ESSEC University e mestre em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e com pós-doc em História da Arte na Universidade Federal de Rio de Janeiro. É pesquisadora e curadora independente, lançou a sua plataforma online e espaço de projetos sem fins lucrativos Terra Arte, na Inglaterra em 2016, de onde trabalha com artistas contemporâneos internacionais e desenvolve programas de redes e mentoreamento com artistas e pesquisadoras mulheres brasileiras residindo em vários países. Trabalhou coordenando e ou em pesquisa com diversas instituições culturais, como British Council, National Trust, Modern Art Oxford, Latin American Art Collection and University of Essex e a Casa de França Brasil. Lecionou nos departamentos de História da Arte da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade Pontifícia Católica do Rio, com tese de doutoramento sobre modernidade, Hélio Oiticica e Lígia Clark. Tem vários catálogos de mostras e artigos e também várias publicações. Desenvolve também projetos de curadoria no Brasil e na Inglaterra. Passo-lhe então a palavra. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer aos organizadores, a Maria de Fátima Lambert e ao INED. Eu vou começar a apresentação dividindo a tela com vocês. E aqui começamos. Só um minutinho. Entrou aqui na... Só um minutinho. Vou fazer aqui de novo. Aqui no screen. Então, entrou sem as notas. Bom, vamos lá. Eu queria, inicialmente, falar dessa experiência de trabalhar com as duas Lígias, que advém dessa tese de doutorado que fiz nos anos 90. Eu queria avisar que aqui, nessa apresentação, todos os slides são apresentados, têm copyright, então não podem ser copiados. Eu fui fazer essa tese sobre arte brasileira aqui na Inglaterra, após o meu mestrado, que já tinha sido sobre Hélio Oiticica, e, na verdade, ao estudar o neoconcretismo, obviamente, o Mário Pedrosa teve um destaque muito grande nessa tese. E eu começo a citação da minha tese com essa frase dele. A nossa tragédia é ver o Brasil pelo outro lado do binóculo, longe, muito longe, miudinho. Mas, na verdade, esse estudo, o fato de eu estar aqui fora, eu acho que me ajuda um pouco a ter um entendimento melhor dessa produção e poder acompanhá-la.
As duas Lígias, a Lígia Pape e a Lígia Clark, são as únicas mulheres que participaram do neoconcretismo. E hoje são internacionalmente reconhecidas. Essa imagem grande é da mostra que está no momento no Centro Georges Pompidou, em Paris. A mostra abriu recentemente e elas são elas que criam a abstração, né? Essa sala tem os bichos da Lígia Clark e os livros do tempo e o livro da criação de Lígia Pape. Hoje são artistas extremamente importantes na cena internacional, mas essa outra foto do Dicionário de Mulheres Artistas, da Delia Gaze, que é de meados dos anos 90, eu escrevi 2 artigos, um sobre cada artista, e me lembro que a Lígia Pape ficou bastante interessada e excitada com a possibilidade, ou seja, em meados dos anos 90, elas ainda não tinham todo esse reconhecimento que hoje tem, e pude observar esse trajeto dessa obra até aqui, né? Nessa tese de doutorado, a presença do Mário ganhou uma relevância enorme. Eu acabei escrevendo vários capítulos sobre ele. Mário Pedrosa, eu acho que é um crítico que dispensa apresentação, porque ele participou durante o século XX. Pedrosa de 1900, nasceu em 1900 e vai até 88, né? Ele tem uma participação em todas as questões da teoria, da crítica de arte. Ele, na verdade, forma a crítica de arte no Brasil. Ele está ligado à política, ele foi marxista, trotskista, conviveu com as vanguardas históricas da arte moderna nos anos 20, em Paris, no seu primeiro exílio, com os surrealistas, depois, não, em 30, com os surrealistas. Nos anos 20, Pedrosa fica retido em Berlim, na época que estava indo se filiar ao partido, estava indo para a Rússia. Ele, como representante brasileiro, fica preso por causa da guerra. Ele entra em contato com as teorias de Prinzhorn, que são as teorias da arte que depois o Paul Klee vai trabalhar e que, na verdade, dá uma ênfase muito grande à expressão da arte não intelectualizada, da arte dos loucos, dos primitivos, ou seja, dos índios e dos negros. Essa é uma formação teórica que o Pedrosa estudou, estética. Ele, que era advogado, quando chegou em Berlim, ele fez esses estudos de estética e entra em contato com essas teses. Então, as teorias de arte do Paul Klee, tá? E as teorias depois quando Pedrosa vai para Nova York nos anos 40, num segundo exílio, ele entra em contato com essa abstração expressionista e, particularmente, com o Calder, através do Museu de Arte Moderna. Pedrosa trabalha no departamento de cinema nessa época e faz amizade com o Calder e também com o Alfred Barr, que era diretor do museu. No seu retorno ao Brasil, logo quando houve uma abertura política, ele, então, escreve suas primeiras teses, né, da natureza afetiva da forma e outros trabalhos de grande importância, além de ter fomentado a formação dos museus de arte moderna em São Paulo e também no Rio de Janeiro. É nessa época que ele começa a trabalhar junto com o Almir Mavinier, nessa foto da direita, e o Museu do Inconsciente, da doutora Anise da Silveira, que era o Museu do Engenho de Dentro, isso no final dos anos 40, e entra em contato com Ivan Serpa, que forma, junto com ele, o Grupo Frente. Essa foto do meio, a gente tem Eliote Sica, Lígia Pape,
o próprio Ivan Serpa e outros participantes do grupo concreto, de arte concreta. Isso é no início dos anos 50, e na foto da esquerda temos Lígia Clark e outra participante do Grupo Frente. Essa participação, de novo, aí na questão do Museu do Inconsciente, que era um museu em que a doutora Anise criou oportunidade para doentes mentais ou com problemas emocionais produzirem arte, e o Pedrosa faz a tese dele sobre esses trabalhos. Quer dizer, eu acho que o que está surgindo aí fortemente é uma ruptura com a tradição que advém desde o Renascimento, dessa tradição da arte que está voltada às questões, enfim, está se profissionalizando e está se isolando como uma língua, como uma linguagem, como um campo de conhecimento. Eu acho que há aí essa ruptura que advém a partir do Dada e dos anos 20, né, e 30, que o Pedrosa reatualiza isso, mas ainda continua enfatizando a questão da autonomia da linguagem até um ponto, enquanto ele está estudando a percepção da forma, e depois, num certo momento, quando ele vai estudar a questão da fenomenologia, em que aí não é só mais a psicologia da forma da Gestalt, mas é a psicologia que relaciona sujeito e objeto. E é nesse aspecto que ele, junto com as aulas que o Serpa dá no MAN, e cria um campo experimental da arte, né, como exercício experimental da liberdade, é que forma o Hélio Oiticica, a Lígia Clark e a Lígia Pape dentro desse grupo, que vai posteriormente criar o neoconcretismo, mas com esse diferencial, que é essa questão da expressão na arte moderna, contemporânea, né? Quer dizer, o neoconcretismo vai reatualizar essas questões que o Mário trouxe e coloca. Em 1953, o Mário era um dos mentores da Bienal e ele fez questão de criar uma sala para o Paul Klee, que essa foto aqui de cima, em oposição a mostra do Mondrian, que, obviamente, o movimento concreto tinha no Mondrian o maior exemplo, mas o movimento neoconcreto vai retomar essas questões que o Klee coloca através de Prince Horn, quando ele escreve no Die Braucher, no catálogo sobre isso. Então, para o Pedrosa, a arte do Klee ela está rompendo com essa progressão da arte que vai de Monet até o abstracionismo, da abstração, né, pela racionalidade, pela teoria. Ela é uma arte que nasce da experiência, essa experiência do sujeito, e essa experiência é que o neoconcretismo vai trazer de forma muito marcante. Isso, com a Lígia Pape, fica muito claro com os tesselares, que começa já no Grupo Frente e que afirma a concretude da arte, mas essa concretude da arte não está só nos princípios da racionalidade, ela volta para uma arte, ela começa já participando desse grupo no início dos anos 50, em vez de fazer um trabalho puramente de formas abstratas, ela trabalha a xilogravura. A xilogravura que tem no Brasil uma tradição no expressionismo, no Oswald Guild, por exemplo, e que ela vai fazer, inclusive, um filme sobre ele em 66, que chama O Guarda-Chuva Vermelho.
ela está trabalhando e está colocando em pauta também, além da figura e fundo, das formas geométricas, etc., a própria expressividade da madeira, das linhas da madeira, do preto e do branco. Ela rompe já aí com figura e fundo, né? E ela diz que ela quer estar distante da alusão à obra exterior e muito mais estar próxima aos elementos expressivos em si mesmos, né? Esses tesselares estão aqui na Tate e, enfim, toda a década de 50 ela trabalha, particularmente 54 a 59 com eles. Então, eles formam esse núcleo que vai desencadear no neoconcretismo. Esse trabalho aqui tem uma importância grande para ela. Os veios da madeira já estão bem diluídos, só como... mas aí tem essa questão do espaço, da quebra do espaço pictórico, do quadro tradicional. Daí uma outra quebra muito importante que a Lígia Clark e a Lígia Pape vão trabalhar com a ruptura da história ocidental, tradicional, da arte, vinda do Renascimento, né? Então, há essa passagem para o espaço da vida, do mundo, né? E o Goulart vai perceber isso muito claramente. Goulart foi um discípulo também do Mário Pedrosa, e o Mário estava trabalhando no exterior, levantando material para as bienais, fazendo a sua pesquisa de 59, quando o Goulart escreve o manifesto junto com os artistas, né? E o Goulart fala isso O Goulart vai apreender, através da obra da Lígia Clark, que desde 56 está fazendo um trabalho todo voltado para essa ruptura com a moldura do quadro e a destruição desse espaço pictórico. Ele vai trabalhar alguns textos e um material que foi apresentado pela Lígia Clark numa palestra em 1956 em Belo Horizonte. Eu achei esse recorte de jornal com o próprio texto escrito à mão pela Lígia Clark no Museu de Arte Moderna, onde haviam os folders de cada artista. E no da Lígia, esse textinho aqui, que é de 56, quer dizer, é um comentário dela, não sei quando foi feito, mas foi feito sobre esse material que foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil, em 56, em que ela fala muito claramente que a questão é essa retomada do caráter expressivo, expressional, ela escreve. Começa o caráter expressional e fase abstrata, usando linha orgânica. Só tenho esta reprodução. Então, nessa fase, quer dizer, fica muito claro quando a gente lê o próprio manifesto, né, e os textos do manifesto, que ele reconvoca o problema da expressão, está bem escrito e definido no próprio manifesto, né, de 59. Para sinalizar essa mudança, Ferreira escreve: o neoconcretismo nega a validade das atitudes científicas e positivistas e reconvoca o problema da expressão. A obra desses artistas tem sido até hoje interpretada na base dos princípios teóricos que essa obra negou, esses dos neoconcreto, né? Propomos uma reinterpretação do neoplasticismo, do construtivismo e dos demais movimentos afins na base de suas conquistas de expressão e dando prevalência à obra sobre a teoria. Os artistas da primeira exposição neoconcreta, o Goulart de novo que fala, por força... Opa, desculpe,
por força de suas experiências, na contingência de rever as posições adotadas até agora em face da arte concreta, uma vez que nenhuma delas compreende as possibilidades expressivas abertas por essa experiência. Ou seja, ele está afirmando a experiência primordial do sujeito com a obra. Então, ele está enfatizando nessa relação toda a capacidade expressiva que tanto muda a questão do estado do objeto quanto o próprio sujeito, né? Então, é nessa linha aí que nós vamos ter essa passagem e essa ruptura com o projeto concreto brasileiro, né? Nessa foto, a gente tem o Ferreira, Goulart, a Lígia novinha. A Lígia começou no movimento, ela começou a trabalhar no MAN, na escolinha do MAN, com 27 anos que ela estava nesse movimento, no grupo Frente, né? O Theo Spanudes, Lígia Clark e o Reinaldo Jardim. Aqui a foto do suplemento dominical, em que é publicado no Jornal do Brasil, em 59, o texto, o manifesto, e, paralelo, o Goulart publica exatamente os textos da Lígia Clark sobre a Lígia Clark, sobre a ruptura que a Lígia Clark realiza, né? Isso ficou muito claro. O Mário Pedrosa não estava, mas o Goulart, através de entrevistas, eu entrevistei várias pessoas, sempre disse que a formação dele, tudo que ele aprendeu sobre fenomenologia, Merleau-Ponty, Suzanne Langer, toda uma produção teórica, né, que está surgindo aí, que é a relação ao pós-estruturalismo, adveio do Mário Pedrosa, né? Então, há essa passagem dessa ênfase da participação do espectador muito forte, e, obviamente, tanto a Lígia Pape, a produção dessa época, né, ela começa com os livros, uma série de livros em que ela faz para manuseio, e os bichos da Lígia Clark são extremamente característicos desse pensamento neoconcreto na arte, que faz, até hoje, eu identifico nesse movimento e nesse pensamento uma importância para a arte contemporânea e uma atualidade muito grande. Essa ruptura do espaço pictórico, esse estar no mundo, essa ruptura com a escultura, com os próprios cânones da arte moderna, inclusive, né? E esse experimentalismo, que tanto no Hélio, na Lígia, Pape e Clark surgem, vai dar uma pegada totalmente diferente na arte contemporânea brasileira, né? E Lígia Pape, todo o trabalho dela daí para diante tem um cunho e uma preocupação com o social, com a brasilidade, com o mundo em que a cerca, né, e que ela vive no Rio de Janeiro, através dos seus cursos em que ela administra, alunos, ela vai sempre à favela com a Oiticica, quer dizer, a Oiticica faz um pouco a ponte entre a Lígia Clark e a Lígia Pape, né? E o Pedrosa o tempo inteiro, quer dizer, o Pedrosa vai expor a Lígia Clark na Bienal de São Paulo, 63, a sala especial é só da Lígia Clark, 60, com uma série de bichos assim, incríveis. A Lígia Pape está sempre com ele na casa do Mário, trocando ideias, escrevendo, produzindo, enfim. Paula, desculpa interromper, mas terá que avançar para a finalização da sua apresentação. Certo. Então, aqui, Lígia Pape, ainda o livro da criação, e ela fala, a Lígia Clark, sempre achei fabuloso ter dado algo da minha arte para alguém se expressar. Quer dizer, a Lígia Clark vai pensar a questão do sujeito como criador, que o Mário já tinha colocado, e o Serpa também coloca nas teorias de arte
e ensino de arte, né? E a Lígia Clark, a Lígia Pape, ela vai pensar essa questão no espaço do social, né? Então, como por exemplo, até mais tarde, essa catálogo dos anos 70, uma mostra que eu fiz na Casa França Brasil, que chamava Situações, Arte Brasileira, e a Roda dos Prazeres, né, que já é aí um extrapolamento completo para essa questão da vivência, né, do sujeito. E nesse envolvimento, quer dizer, há um projeto que eu identifico como decolonial, já desde o pensamento do Pedrosa e processado tanto pela Lígia Pape e pela Lígia Clark, tá? E as outras questões do feminismo e outras questões que hoje são tão importantes na produção, como a produção da arte, também das minorias, enfim, e outras. Essa foto é de 68, é uma manifestação, e o Pedrosa está aqui com uma série de artistas e da televisão e tal, brasileira, quer dizer, só para mostrar que ele sempre esteve junto na vanguarda da arte e da política até o seu falecimento, quando ele fez o último projeto, que era sobre o Museu das Origens para o MAN, em que ele também tem um museu em que ele propõe justamente essa nova visão da arte mais aberta a todas as esferas, né? Tanto das esferas da quebra das linguagens na arte contemporânea, quanto a inclusividade e o papel importante das mulheres nessa arte também. Agradeço, obrigada. Obrigada, Paula. Passaremos então agora a vez à Carolina Antunes Silva, que passo brevemente a apresentar. É graduada em Letras Vernáculas, Português e suas literaturas pela Universidade de Estado da Bahia, especialista em Estudos Culturais, História e Linguagens pelo Centro Universitário Jorge Amado e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade de Estado da Bahia. A sua comunicação tem como título a recepção da música O Corta-Jaca, de Chiquinho Gonzaga, a partir do discurso de Rui Barbosa, um retrato do Brasil republicano. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Boa tarde novamente. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Então, vou iniciar aqui a minha apresentação, né? Como a Karina já disse, cujo título é a recepção da música O Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, a partir do discurso de Rui Barbosa, um retrato do Brasil republicano. Acho que é importante, antes de dar um pontapé inicial, né, contextualizar historicamente esses dois personagens, né, o Chiquinha Gonzaga e o Rui Barbosa, principalmente contextualizar socialmente, historicamente, a cidade do Rio de Janeiro, né, que é o cenário dessa briga aí, né? Então, o pensamento positivista que povoou o cenário político e científico brasileiro nos fins do século XIX e início do século XX, assim como o fracasso do romantismo em conceber uma identidade nacional baseada e, sem dúvida, a assinatura da Lei Áurea em 1888, que deslocou o papel social do negro de escravizado para membro da sociedade, muito embora contra a vontade das elites que não enxergavam com bons olhos a mudança de status, obrigou ou conduziu a inteligência brasileira a delinear novas teorias, destacando a inteligência brasileira. Ele foi cunhado pelo Renato Ortiz, né, um teórico brasileiro, em seu livro Cultura Brasileira e Identidade Nacional, né, e se referia aos início do século XX. Delinear novas teorias que explicassem as dificuldades do Brasil
para alçar ao patamar de sociedade civilizada. A teoria evolucionista spenceriana, então, em voga, que justifica a evolução das sociedades a partir de uma perspectiva histórica, linear, consolida a autovisão da elite europeia de sua função civilizatória e expansionista, já que se encontra no topo do processo evolutivo. A elite intelectual brasileira, diretamente influenciada por essas teorias, vê-se, todavia, diante de um impasse que tem de ver com as características que tornam o Brasil tão peculiar em relação aos outros países. Desse modo é que a teoria evolucionista ganha novos contornos para se enquadrar as especificidades nacionais, apoiando-se em dois elementos que ajudariam a justificar o atraso brasileiro, o meio e a raça. E aqui eu trago uma foto do Nina Rodrigues, né, um dos principais representantes dessas teorias racialistas aqui no Brasil, e uma citação do Renato Ortiz, né? A história brasileira é, desta forma, apreendida em termos deterministas, clima e raça, explicando a natureza indolente do brasileiro, as manifestações tíbias e inseguras da elite intelectual, o lirismo quente dos poetas da terra, o nervosismo e a sexualidade desenfreada do mulato. Teóricos como Nina Rodrigues, né, que já mostrei a foto aqui, que se aprofundou nos estudos da anatomia e das religiões de matriz africana, como o candomblé, ajudaram a disseminar o racismo que estava intrínseco no determinismo por detrás das teses europeias. A visão preconceituosa suplantava a real problemática, que tinha muito a ver com a mudança do quadro social pós-1888 e a falta de políticas públicas que assistissem a população mais pobre, formada em sua grande maioria por negros e mestiços, que passaram a ocupar as ruas como vendedores ambulantes, pedintes ou às margens da cidade, amontoando-se em cortiços e mais tarde nas favelas. O preconceito em torno do povo negro, a marginalização de suas práticas, como a caça desenfreada aos capoeiras, assim como o desprezo às suas manifestações religiosas e culturais, era a realidade mesmo antes do golpe da República, fato que tornou evidente os desequilíbrios sociais e a inabilidade dos governos para lidar com o inchaço populacional, provocado em grande parte pelas políticas de imigração. Uma tentativa desesperada de branqueamento do povo e, claro, com um número cada vez maior de desocupados pelas ruas. Não havia emprego suficiente para todos e a economia sofria constantemente com desequilíbrios, o que atingia diretamente aos mais pobres. O único meio pelo qual o povo poderia manifestar a sua insatisfação, o voto, era negado a mais de 90% da população, que incluía mulheres, analfabetos, menores de 21 anos, praças de pré e frades. Praças de pré era um cargo militar, né, de uma categoria inferior, né, na hierarquia, e seria o equivalente à graduação de soldado ou cabo. Uma análise acerca da República, a empolgação com o novo regime durou pouco e até os mais entusiastas logo se decepcionaram. Porém, em paralelo aos desatinos políticos e ao público que, nas palavras de Aristides Lobo, assistira bestializados à implantação do regime republicano, o desenvolvimento em termos estruturais, principalmente no Rio de Janeiro, se fez notar já no segundo reinado. Com a instalação da iluminação a gás, né, pelo obra do visionário Barão de Mauá, além de uma limpeza mais extensiva, por causa das pandemias de febre amarela e outras que assolaram a capital do Império entre 1849 e 1850, com a implantação, por meio de decreto público, do serviço de limpeza urbana. O Rio tornou-se um centro de efervescências, palco de grandes acontecimentos e local de referência em todos os termos, principalmente dos modismos que se espalhavam como rastilho de pólvora pelo país. E aqui eu trago duas imagens, né, como exemplo, né, principalmente da influência da França no Brasil, no Rio de Janeiro, no período da Belle Époque, né, brasileira. Aqui temos o Hotel Avenida, que fica na Avenida Central, lá no Rio de Janeiro, né, recém-inaugurada, e a loja de artigos masculinos Torre Eiffel, né, pelo nome a gente já vê a direta influência francesa no Rio de Janeiro. Os navios que aportavam nos portos fluminenses, vindos da Europa, principalmente de Paris, chegavam abarrotados de novidades que eram avidamente consumidas e logo adaptadas ao gosto dos trópicos. Né? Consumia-se de tudo, de perfumes a cocotes. Né? Cocotes era um nome que era dado a mulheres, né, que vinham da França, e seria o equivalente a dançarinas de teatro ou prostitutas mesmo. Aliás, mulheres francesas eram as preferidas e povoavam aos montes os chamados cafés cantantes, para a felicidade dos homens e tristeza das esposas. A vida cultural do Rio do Segundo Reinado e começo da República era povoada de divertimentos para os mais variados gostos, né, dos sofisticados teatros com apresentações de grandes companhias até os chamados teatros de revista. Entretenimento acessível a baixo custo
que levava aos palcos os tipos mais populares: caipiras, praças, acendedores de lamparina, vendedores ambulantes, satirizando a vida pública da cidade, principalmente as autoridades e figuras mais conhecidas. Além disso, os palcos dos teatros de revista abriam espaço para gêneros musicais de mais variados tipos, incluindo os da moda, como a polca, o tango e outros produzidos nos meios urbanos por negros e mestiços, como lundu, machixe e cateretê, para o espanto e contragosto dos mais conservadores. Nomes como Joaquim Calado, considerado pai do choro, e Chiquinha Gonzaga se destacavam. Chiquinha, aliás, teve uma vasta produção que incluía os mais variados gêneros, das polcas e valsas ao machixe. Sua ousadia em misturar gêneros de salão com ritmos produzidos por negros no meio urbano lhe rendeu não apenas reconhecimentos, mas também o escrutínio da sociedade conservadora, que considerava sua música, mas não apenas ela, uma aversão à moral e aos bons costumes, quebrando os paradigmas e enfrentando preconceitos por ocupar uma posição considerada inadequada para uma mulher. Chiquinha abriu alas para o nascimento de uma música genuinamente brasileira. E aqui vou apresentar para vocês os nossos dois personagens aqui, o Rui Barbosa e a Chiquinha Gonzaga. Francisca Gonzaga, forma como Chiquinha Gonzaga costumava assinar suas partituras, já era uma compositora consagrada em 1914, que foi o momento em que ocorreu, né, o fato, o discurso do Rui Barbosa, com uma trajetória que incluía uma vida pessoal conturbada e má fama, firmara-se como compositora e maestra, mesmo sendo mulher em uma sociedade que não permitia tais rebeldias ao gênero. Neta de uma ex-escravizada, nascera bastarda, tendo sido reconhecida por seu pai, José Basileu Neves Gonzaga, na pia batismal, quase aos 2 anos de idade. Fora criada como uma moça de classe média de seu tempo, acessando boa educação e tendo contato com música, principalmente com piano, né? Ela recebeu, inclusive, um piano de presente do pai, como dote, né, pelo seu casamento. O piano fazia parte da educação musical de todas as moças de classe média e alta brasileiras, né, o que rendeu ao Rio de Janeiro o apelido de Pianópolis, né, a cidade dos pianos. Tinham muitos pianos no Rio naquele período. Mas apenas como entretenimento caseiro e diversão nos intervalos da vida doméstica, né? Uma mulher jamais poderia se apresentar em público e muito menos ganhar dinheiro como artista, mesmo que esses gozassem de certos privilégios no período. Uma mulher que se aventurasse pela vida artística sofria com a estigmatização da sociedade, e não raro, com a falta de emprego, né? Chiquinha, criada para ser uma dama da corte e, como quase todas as meninas de sua classe, para um bom casamento, se rebelou. Quando seu marido lhe pediu para escolher entre ele e a música, a futura maestra respondeu: a música, não posso compreender a vida sem harmonia. O custo? O esquecimento que costuma punir os transgressores, na palavra de sua biógrafa Edinha Diniz. Chiquinha foi considerada morta por seu pai, que jamais a perdoou por ela ter abandonado o marido e os filhos para seguir a sua vocação. No século XIX e ainda no início do XX, a figura da mulher estava fortemente associada aos trabalhos do lar, ao cuidado com os filhos, e as poucas que se desviavam desse caminho sofriam as consequências. Chiquinha sentiu na pele e no bolso os desdobramentos do seu ato e teve bastante dificuldade para conseguir viver da sua arte, ainda mais estando inserida em uma sociedade conservadora e extremamente preconceituosa. Compondo para o teatro de revista, musicando peças, conseguiu aos poucos o reconhecimento que merecia, tornando-se uma compositora requisitada devido à originalidade de suas músicas e da variedade de gêneros com que trabalhava. Além disso, conquistava a receptibilidade da imprensa, dedicando músicas a jornalistas que retribuíam com notas e elogios aos seus trabalhos. No seio da sociedade conservadora, porém, as suas músicas eram recebidas com certo desprezo que os cultores da dita alta cultura costumam voltar para a arte de entretenimento. Conforme palavras de Schusterman, que diz o seguinte: somos levados a desprezar as coisas que nos dão prazer e sentir vergonha desse prazer. Embora ávidos consumidores dos modismos franceses, como a polca, o tango, gêneros populares que ocuparam os salões das classes abastadas, a resistência a render-se ao entretenimento era grande, já que esses ritmos envolviam o corpo, o contato físico e os toques audaciosos. Os tabus em torno do corpo, principalmente o feminino, dificultavam a aceitação de gêneros como o tango e a polca, excomungados pelo Papa, e, claro, do lundu e o machixe,
que ainda contava com a famosa umbigada. Chiquinha, no entanto, ao misturar os gêneros em sua composição, rompeu com os paradigmas que não passavam de preconceitos dirigidos às camadas populares, principalmente aos negros. Não é de se estranhar, portanto, que Rui Barbosa, então senador da República em 1914, tenha ficado indignado por o Porta-Jaca, composição de Chiquinha, né? Ele compôs essa canção para uma peça, na época, chamada Forró-Bodó, né? Fez bastante sucesso naquele período, ter sido executado no Palácio do Catete. O Palácio do Catete era a sede do governo, né, presidencial, o governo republicano naquela época no Brasil. Ficava localizado no Rio de Janeiro, hoje é o Museu da República, lá no Rio de Janeiro. Né? Pela então primeira-dama, Anaís de Tefé. Né? Impertigado pela audácia da primeira-dama, e claro, influenciado pelo clima político tenso instaurado pelo desastroso governo de Hermes da Fonseca, que incluía desde revoltas populares e levantes militares, a censura da imprensa por meio da instauração do estado de sítio, o senador fez um pronunciamento extenso e deveras preconceituoso, dando ênfase ao episódio do Porta-Jaca, como se apenas isso fosse suficiente para causar um desastre de dimensões apocalípticas. E aqui eu trago o trecho do discurso do Rui. É um discurso bem longo, na verdade, ele tem mais de 10 páginas, mas esse trecho especificamente se refere à música Porta-Jaca. E ele diz o seguinte: uma das folhas de ontem estampou em facsímile o programa da recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o Porta-Jaca à altura de uma instituição social. Mas o Porta-Jaca, de que eu ouvira falar há muito tempo, que venha a ser ele, senhor presidente. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o Porta-Jaca é executado com todas as honras de música de Wagner, e não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. Vale fazer uma referência, né, a Anaís de Tefé, a primeira-dama no Brasil nesse período, né, Anaís de Tefé, que foi uma das primeiras, a primeira caricaturista brasileira, na verdade, né, uma mulher bastante interessante, e foi ela que, seguindo o conselho de um músico, né, um músico popular brasileiro, que era o Catulo da Paixão Cearense, resolveu executar música brasileira no Catete, né? Ele reclamou com a Anaí que música brasileira não era executada no Catete. Então, ela resolveu levar a música brasileira para o Catete. E a escolha dela foi o Porta-Jaca, executado por ela ao violão no Palácio do Catete. Né? Isso causou certa confusão, né? Como a gente pode ver aqui pelo discurso do Rui Barbosa. Carolina, desculpe, mas terá que começar a finalizar a sua comunicação. Certo, já estou finalizando, só um minutinho. Por detrás da revolta, com o contexto político em que se encontrava o país, havia o ácido discurso do senador, um preconceito latente ao classificar como selvagem e imoral o Porta-Jaca em comparação à música de Wagner, compositor alemão predileto de Hitler e um higienista dos mais famosos, grande defensor da superioridade ariana. Rui Barbosa, como um cultor da chamada arte superior, entendia como superficial e pouco edificante a música de Chiquinha Gonzaga, além de ofensiva à fina flor da sociedade fluminense. Ao senador parecia que a música de Chiquinha não era digna de ser executada em um ambiente político e diplomático tão importante. Ora, mas era música genuinamente brasileira, produto nacional. Porém, apesar da constante busca por uma identidade nacional que evidenciasse os valores da terra, a elite intelectual brasileira ainda estava apegada aos costumes europeus e, principalmente, às suas manifestações artísticas, presos a uma utopia romântica de que o Brasil se tornaria em algum tempo uma extensão de Paris. Em outras palavras, a exposição do popular causava incômodo à sociedade conservadora, a manifestação do povo deveria ser às escondidas, às escuras, no ostracismo e sem a possibilidade de aplausos. Chiquinha fora acusada, muito embora não estivesse presente no momento da execução de sua música, de corromper a moral. Anos antes, sofrera as mesmas acusações por ter abandonado um casamento aparentemente promissor para viver o sonho da música. E aqui eu trago uma citação do Walter Benjamin, né, em sua obra A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, que ele diz o seguinte: o fato de, a partir do século XIX, um importante público poder contemplá-los conjuntamente corresponde a um primeiro sintoma dessa crise, que não foi somente provocada pela invenção da fotografia.
mas de maneira relativamente independente a essa descoberta pela pretensão da obra de arte de se dirigir às massas. Né? E, para concluir, a visão de Benjamin coaduna com a apresentada no texto de Schusterman, quando ele se refere às críticas dirigidas à arte popular pelos cultores da chamada alta cultura. O que parece a Benjamin, ao menos é o que transparece em sua fala, é de que a arte, ao se abrir à contemplação das massas, aos olhos e ouvidos ávidos e supostamente mal treinados para a complexidade dessa criação quase divina, perde a sua essência, ou, para usar as palavras do próprio, sua aura. Muito embora estivesse referindo à reprodutibilidade da obra de arte, Benjamin revela uma visão da arte que muito provavelmente o Rui Barbosa compartilhava, juntamente com outros intelectuais de sua época. O que fica de fato é que Chiquinha Gonzaga, para contragosto dos que esperavam o contrário, rompeu as barreiras de época e habita o imaginário nacional como uma pioneira que se rebelou contra os paradigmas e preconceitos que tentaram frustrar a sua trajetória. Chiquinha Gonzaga, apesar de Rui, entrou para a história. E aqui eu trago somente para finalizar a foto de Naide Tefera, a primeira-dama, e do Marechal Hermes da Fonseca. E aí agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Passo então agora a palavra à Débora Cega. Testemunhos, acervos e memórias, a escritora brasileira Hilda Hilst e os diários da Casa do Sol no YouTube. É doutoranda e mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, no Brasil. É bolsista da CAPES e da ProSup Integral. Desde 2017 faz parte do grupo de pesquisa em Memória, Comunicação e Consumo. Participa também na rede Arquivos de Mulheres, fórum colaborativo de pesquisadores que desenvolvem trabalhos com arquivos de mulheres. Possui MBA Executivo em Marketing de Serviços, também pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, com especialização complementar em Gestão Internacional de Negócios, pela Universidade de Brija, e bacharelato em Jornalismo pela Faculdade Caspar Libro, graduada em Publicidade e Propaganda também pela mesma escola, e com vivência profissional na comunicação. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me escutam bem, né? Eu vou compartilhar Sim. a minha tela. Deixa eu só... E agora eu não as vejo mais, então qualquer coisa, eu peço então que vocês me avisem pelo áudio, tá bom? Como vocês me apresentaram, eu trabalho a questão de testemunhos, acervos e memórias aí da escritora brasileira Hilda Hilst, os diários da Casa do Sol no YouTube. É interessante colocar que a minha pesquisa hoje no doutorado e também assim como no mestrado, ela parte da dimensão da memória, né? E a questão dessa reescritura da memória, essa forma como a memória se coloca nos meios, nas mídias e até em relação ao próprio imaginário. Começando sobre a Hilda Hilst, rapidamente, nós temos ela é uma escritora brasileira que fez mais de 40 obras, né, em publicações de poesias, peças de teatro, né, mesmo em relação à prosa, e foi traduzida em países como Portugal, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Argentina. No entanto, o que nós percebemos em relação a Hilda é um grande ressentimento em que ela coloca até em palavras, né, do desconhecimento ou até mesmo daquela provisão assim de esforços para que o mercado editorial a publicasse e divulgasse a sua obra. Um dos grandes desejos da Hilda, em suas falas, era ser lida, né? Ela até era bastante reconhecida, mas ela ressentia assim a leitura por conta de vários motivos, né? Segundo ela, o mercado editorial meio que ela se tornava invisível, e aí eu trago o caso dela em relação a essa espessura da invisibilidade. O que a gente consegue perceber? A Hilda, após... Eu até trouxe aqui, vamos ver se dá certo, eu queria só passar um trechinho de uma entrevista que ela fez na época em que ela estava viva. Será que vai dar certo? Normalmente dá. Em que ela
vai colocar a dimensão aí, nessa entrevista, acho que vou deixar a imagem, então, em que ela vai dizer textualmente, né, que ela ressente bastante a ideia de não ser publicada, de não ter sido reconhecida, e aí isso tudo traz o contexto do meu trabalho aqui, dizendo que ela constrói, né, ela vai construir a Casa do Sol, em Campinas, onde ela vai viver até a sua morte em 2004. Então, a Casa do Sol, ela também abriga boa parte do acervo biobibliográfico da escritora. E o que eu acabo trazendo aqui é que esse é um espaço, se tornou um espaço não só de preservação, né, da memória da Hilda, mas também um espaço de atividades culturais. E essas atividades, elas foram comprometidas com o cenário pandêmico, desde o ano passado. E aí, nesse sentido, o que é proposto, né? É se criado um espaço da virtualidade, daí a questão do YouTube, é o canal Curadoria Hilst, né? Foi uma forma aí de continuarem, a partir do Instituto Hilda Hilst, continuar a promoção dessa memória. Eu trago aqui algumas imagens da Casa do Sol, que é um espaço que tem uma dimensão, acho, de quase 10 mil metros quadrados, e esse é o ambiente onde a Hilda vai viver boa parte da sua vida, após aí a saída de São Paulo, por volta de 1936, e ela fica até 2004. Esse é um ambiente em que ela vai conviver com muitos outros artistas, intelectuais, ela vai refugiar até essas pessoas, então existem relatos de amigos, de pessoas do meio artístico, de escritores como o Caio Fernando Abreu, ou até de pesquisadores que ela abrigava, né, que se tornavam residentes. Mesmo após a sua morte, essas atividades continuaram sendo promovidas. Então, quem visita, né, a Casa do Sol, ela tem toda uma ambiência da própria Hilda. E isso é interessante, porque a partir do momento que você tem um contexto pandêmico que impede as pessoas de visitarem esse espaço, a gente começa a pensar um pouco, daí a problematização do meu trabalho, em que medida você transpor esses acervos para o meio digital, isso corrobora com a preservação da memória da Hilda e também com essa projeção, né, futura dessa criação, porque aí é importante eu situar, eu trabalho o contexto da memória, é uma memória de reconstrução, né? Não é aquela memória somente arquivística dada ao passado. A dimensão que eu venho trabalhando é de que essa memória ela é projetiva, ela é futura, ela tem aspectos e camadas da imaginação, e como tal, ela também é um suporte, né, para a própria memória cultural e midiática, o que também permitiria aí uma propulsão, uma promoção, acho que é a melhor palavra, da própria obra da Hilda Hilst para novos leitores, né, e para pessoas que talvez não tenham tido conhecimento dela até então. Aí, trazendo aqui o Instituto, que ele é criado no momento, né, como eu coloquei, da morte dela, e o Curadoria Hilst a partir agora da pandemia. Essa é um pouco, trago aqui a tela do canal, e aí uma série de programas estão sendo colocados desde que a gente está aí desde março do ano passado, né? Uma série de programas. Um deles, que é o que eu trago aqui nesse estudo de caso, são os diários da Casa do Sol. Como compreende essa dinâmica? Eu até tinha trazido aqui, eu acho que não sei se... Vamos ver se rola. Eu queria deixar acho que sim. Vou passar coisa bem pouquinho, assim, só para a gente ter a dimensão do que seria esse diário, para ilustrar. Olá, boa tarde. Eu estou aqui na Casa do Sol, Valolaquina dormindo aqui do lado, está uma chuva tipo agradável, sabe? Não aquela chuvona com vento, com medo. É uma chuva hidratante, maravilhosa. E eu vou responder uma
sugestão de conversa do Renato Macedo. Eu adorei ele ter perguntado, adorei ele ter me chamado de lindíssima Olga, muito obrigada. E ele queria que eu contasse como é que foi a minha chegada aqui na Casa do Sol. Então eu vou contar. Eu tive 2 chegadas na Casa do Sol. É só mesmo um trechinho para a gente ter uma dimensão, mas a questão que eu coloco é em que medida assim, essa convivência da Olga. A Olga Bianchi é uma artista plástica brasileira, foi uma enorme amiga, muito próxima da Hilda, conviveu com ela na Casa do Sol e com Mora Fuentes, e aí ela vai não só cuidar desse espaço, que é a Casa do Sol, e do Instituto Hilda Hilst, né, como fazer toda essa promoção dessas atividades que tem o percurso da memória. Entre elas, o próprio testemunho da Olga, né? Esses relatos que ela começa a fazer a partir de perguntas de leitores, de curiosos, sobre a Hilda, e aí você vai fazendo a gente percebe uma nova escritura da memória. O que eu percebo nessa observação é que o próprio fato dessas memórias serem relatadas nesses diários, que são esses programas, né? Essas exposições virtuais, a gente dimensiona uma outra memória, uma outra camada da memória, que é a memória midiática sobre a Hilda Hilst. Então, passa a ficar cada vez mais entramada nas memórias das mídias. Isso sendo proporcionado pelo canal, pela plataforma YouTube. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar, desde que não resida em São Paulo, terá a oportunidade de assistir, saber mais sobre a própria Hilda Hilst. E aí eu trago essa dimensão do testemunho, né? O Paul Ricoeur, o historiador, ele vai dizer que uma vez, se você diz, eu estava lá, eu vivi, essa memória declarativa, ela também se torna uma memória arquivada, ela tem a dimensão de um documento. E eu consigo observar, né, o que eu gostaria de trazer também é essa ideia do acervo. Então, um novo acervo desse chamado Diários da Casa do Sol, que hoje tem mais de 40 episódios, ele é colocado na rede. E aqui, eu vou trazer mais ela vai falar dos objetos da casa da Hilda, né? Então, tem uma dimensão, vou passar um pouquinho mais, que a gente já viu. Nós vamos pegar uma pessoa amada da parede de amigos, que é nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Dante Casarini, homem lindíssimo, era chamado de o Belo Antônio. E eu quero mostrar para vocês um entalhe. Ele era escultor e também entalhador. Eu vou mostrar para vocês um entalhe que o Dante fez. Ele fez muitos, mas esse é um dos que eu mais gosto, da minha preferência. São esses pássaros aqui. Considero isso uma coisa simplesmente linda. Adoro esses pássaros. E aí eu acho que também tem uma questão afetiva em relação a essa questão da memória, né? Então, não é só trazer o objeto, mostrar o interior da casa, mas ela vai trazer o contexto, né? Só para a gente compreender, o Dante Casarini foi marido, assim, da Hilda Hilst, então tem toda uma relação ali e ajudou ela a construir a Casa do Sol, ficou com ela um bom período da sua vida e depois se tornou um grande amigo, mesmo depois que eles se separaram, eles continuaram amigos. E aí tem também essa dimensão, né, do testemunho, que ela agora, uma vez que a Olga recupera isso e retraz esse objeto, essa relação a esse episódio, ela vai contar toda a relação sobre eles. A gente também tem uma nova dimensão sobre a Hilda Hilst, que não é só a escritora, mas também a vivência dela. Nossa. Tem a gente aqui. Aqui ela vai trazer um pouco sobre o misticismo, a religiosidade, a intimidade da casa da Hilda, que também existe todo um imaginário, né, sobre essa dimensão, e é uma outra forma. Em um dos altares da Casa do Sol tem vários altares. Eu vou acendendo essa vela aqui e vou contar para vocês a origem de alguns objetos que se tornam aqui na casa meio que objetos que a gente valoriza como sagrados, né? Um desses objetos é
esse cavalinho aqui. Vocês estão vendo que é um cavalinho infantil, como um brinquedo assim dos anos 50. Esse cavalinho entrou na Casa do Sol aqui porque já depois da morte da Hilda, eu recebi aqui a Fabrícia, filha do Ziraldo. Ela veio aqui filmar algumas coisas e pediu, ela usou esse cavalinho no cenário dela. Eu acho interessante trazer essa relação dos objetos, ou seja, algo que está na Casa do Sol e novas apreensões que são feitas desse espaço, com novos objetos e relações da própria Olga com esse espaço no qual ela vive e também cuida. Nesse sentido, eu gostaria de trazer também que essa ideia da curadoria Hilst, né? Então a ideia do conceito de curadoria na dimensão artística, eu trabalho muito com a ideia do curador suíço Hans Obrist, em que ele vai dizer que a prática da cura de uma certa curiosidade, ela impulsiona, né, junto com essa curadoria, a criar um futuro. Então, na visão dele, a curadoria está muito próxima de um projeto inacabado. E, nesse sentido, a gente teria a oportunidade de sempre rearranjar os objetos, as informações, as memórias e criar aí um outro projeto curatorial. Então, a gente percebe que dentro da proposta do canal não há uma coisa tão rígida, mas você tem memórias da Hilda Hilst enquanto estava viva e memórias que foram sobrepostas aí na convivência da casa. E aí você tem uma outra dimensão da obra, do pensamento e do trabalho dela. Eu trago outros vídeos Débora, aqui, mas... Débora, peço desculpa, terá também que se aproximar Tá da finalização da conversa. Ok, sem problema. Eu só vou trazer, então, aqui essa finalização, que é o portão da casa, que ele tem uma dimensão, só para a gente ter uma ideia do que é a Casa do Sol. Quando construíram esse condomínio vizinho, esse sol que vocês estão vendo ficava do lado de fora. Aí, na época, tinha um pedreiro chamado Pedreiro de Acabamento. Lindo, maravilhoso, extremamente habilidoso. Ele foi com as escadas do lado de lá desse portal e com a espátula ele foi descolando o sol do lado de lá da parede. Eu achei assim um trabalho artesanal de sucesso. Também para não... da gente passar os vídeos, é que às vezes eles vão aí. Aqui, então, assim, o que eu queria deixar também como uma recomendação, quem quiser conhecer mais, o canal está disponível, né, no YouTube, como eu falei, tem mais de 40 episódios, e eu acho que traz toda essa dimensão. Então, até para finalizar, o que a gente tem tratado é que a memória, né, ela sempre tem um enquadramento, e ela parece uma coisa estável, e em função disso, ela também é objeto de disputas, de seleções, de edições. Então, essa ideia de que a Hilda tenha sido pouco lida, pouco conhecida, é uma camada de invisibilidade. Quando os diários da Casa do Sol se tornam mais proeminentes e tomam a potência das redes digitais, eles se tornam acervos digitais. E nessa dinâmica a gente teria a oportunidade aí de uma reescritura da memória, nesse sentido projetivo e futuro, dando oportunidades de outras pessoas também conhecerem a sua obra, o seu pensamento e a sua ação. Obrigada. Obrigada, Débora. Passo então agora a palavra ao meu colega Hugo Monteiro, é doutor em Filosofia e professor na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, é também investigador no Instituto de Filosofia Moderna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e a sua investigação incide preferencialmente na filosofia contemporânea, na sua intersecção com os domínios da literatura, da política e da educação. Dedica especial atenção à desconstrução e às obras de Jacques Derrida, de Jean-Luc Nancy e de Maurice Blanchot. Tem publicação nacional e internacional nos domínios da filosofia, educação e das várias inflexões do pensamento crítico e contemporâneo. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Creio que me ouvem bem.
Sim. Sim. Muito bem. Vou então partilhar a minha tela e alertar-vos para dois subtextos, na verdade, que há em torno deste meu título, que corre o risco de ser demasiado misterioso. Eu inverti a ordem notas para uma filosofia do não, a 10ª musa. Um dos subtextos, digamos, deste título vai ficar para a parte escrita deste seminário, que vai ser, no meu caso, substancialmente diferente daquilo que vou dizer hoje, e tem a ver com uma resposta a um desafio antigo de um professor marcante que tive na Universidade de Coimbra e que me convidou a reconstruir uma filosofia do não. Um segundo subtexto, e que tem a ver com a dedicatória desta minha fala em direto e que vai para as musas em ação da nossa equipa técnica. São verdadeiras musas em ação e, de certa maneira, quase metaforizam algumas das coisas que eu vou aqui dizer. Portanto, eu começaria por dois pressupostos, se isto resolver andar para a frente, ok? Dois pressupostos e um roteiro. Um primeiro pressuposto tem a ver com o seguinte: assumir que a postura de um não, portanto, uma postura crítica, reativa de um não, que seja realmente efetiva, é rara e nem sempre tem uma tradução feliz. Esta ideia poderia ter várias ilustrações ao longo da história do pensamento, da história da literatura, da história da filosofia. No meu caso, interpela-me de uma forma particular um texto de Maurice Blanchot, um outro de Marie Duras, aliás, dois pensadores escritores que se leem mutuamente, e que alertavam justamente para o modo como um não afirmado contra alguma coisa e a favor de outra coisa, é sempre um momento raro na história. E tem, aliás, uma configuração que é interessante, porque um não parte sempre de um singular, portanto, não há não sem singularidade, mas, por outro lado, convoca e chama um não coletivo. Portanto, chama aliados e tenta interferir num plural. Por isso, um não tem uma estrutura, digamos, singular plural. Um segundo pressuposto, e que tem a ver com o modo como este título do nosso seminário, Musas em Ação, continua a interpelar aquilo que é a minha estranheza, entendendo estranheza de uma forma plenamente positiva. Porque este enunciado, Musas em Ação, além de já ter presidido dois seminários, sendo este o segundo, implicou, mesmo no contexto desses seminários, se eu tiver razão, vários tipos de nãos. Portanto, várias negações permanentes e que estão implícitas no próprio enunciado Musas em Ação. Para desenvolver, ou para ilustrar, ou para demonstrar estes pressupostos, eu vou tentar seguir um roteiro em dois pontos, em dois passos. O primeiro, falar de musas sem ação. E pegando nesta primeira epígrafe, que será o meu motor, pela minha voz para sempre, o teu nome entrará na história. Já desvendarei mais desta epígrafe. Uma segunda paragem, neste roteiro, a ação da 10ª musa,
que eu também desvendarei a partir da epígrafe impiedosa crítica de tudo o que existe, e que eu também logo atribuirei pertença e filiação. Bem, então, chamando o seu dono quanto a esta primeira epígrafe. Pela minha voz para sempre, o teu nome entrará na história. Ele vem, na verdade, de um musical da Broadway. Um musical da Broadway que foi levado à cena por Mitch Lee e Joe Darian, e que depois foi, nos anos 60, convertido para francês e cantado por Jacques Brel. Escolhi esta epígrafe, portanto, que é uma canção cantada por Jacques Brel, pelo seguinte, porque me parece que ela ilustra totalmente uma suposta ação das musas, ou pelo menos de uma musa, uma das mais conhecidas musas, chamemos assim, literárias da história da cultura universal. Porquê? Porque quem diz, portanto, quem afirma, quem promete pela sua voz para sempre o nome entraria na história, é Dom Quixote La Mancha, o protagonista do musical e também, obviamente, o protagonista do famoso livro de Cervantes, e que, se dirigindo a Dulcinea, lhe promete que, pela sua voz e pelo seu pulso e pelos seus feitos, o seu nome, Dulcinea, entraria na história. Isto, a meu ver, diz desde logo aquilo que é a suposta ação ou não ação das musas. Ou seja, se isto andar, só um segundo. Ok. As musas não agem. Portanto, as musas inspiram a ação. As musas não falam, têm um ventríloco. Normalmente um ventríloco homem. Portanto, alguém masculino, um Dom Quixote de alguma Dulcinea. E as musas não dizem que não. Portanto, o mais que pode acontecer é retraírem-se, é desaparecerem, é entrarem em férias, como a musa em férias do nosso Guerra Junqueiro. Por isso, de alguma forma, estamos perante aquilo que é a não ação das musas. Esta epígrafe, de alguma maneira, este pedaço de canção, dá-nos o exemplo perfeito e a síntese perfeita desse momento. Pela minha voz, fala Dom Quixote, pela minha voz e para sempre, o teu nome entrará na história. Parece-me que nos permite descrever, de uma forma provisória, que as musas ou divindades paralelas, chamemos assim, são e correspondem a idealizações de um silêncio feminino hegemónico, que é patriarcal, que é heterossexista, é a musa sempre de um homem, em que a mão viril masculina abre cavalheirescamente a porta da história. E faz o nome, então, feminino entrar na história. Sejamos fiéis e prolonguemos um pouco mais este meu exemplo. Vamos agora, passemos do musical ao livro em si mesmo, ao livro de Cervantes, Dom Quixote La Mancha. Dom Quixote fala de Dulcinea del Toboso e toma por patrona e musa a mais alta princesa da terra, como ele próprio diz, a mais amável por reputação e por formosura. É então esta mulher idealizada que lhe preside às suas ações cavaleirescas e cavalheirescas e que tem continuamente a interrogação e a estranheza por parte do seu fiel escudeiro Sancho Panza. Ora, acontece que a determinada parte do livro, Sancho Panza tenta identificar a mulher concreta. Ou seja, afinal, quem é esta Dulcinea cantada por Dom Quixote
e idealizada por Dom Quixote, porque ela parte de uma mulher concreta. E Dom Quixote identifica como a mulher empírica real Aldonça Lourenço, uma aldeã camponesa, e que Sancho Panza conhece muito bem e descreve-a. Essa descrição é deliciosa, eu vou passar a lê-la. Bem a conheço, disse Sancho, e posso dizer que a julgar atira a barra tão longe como ao zagal mais fortalhaço de toda a aldeia. Viva o Criador, que ela é uma rapariga esmerada, feita e direita e de pelos no peito, e que pode tirar de apuros qualquer cavaleiro andante ou por andar que a tiver por senhora. Ó filha da mãe, que corpanzil e que vozeirão. Onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes, como diz o poeta. Ou seja, é claro que Sancho Panza estaria a falar então da mulher concreta que corresponde, por acaso, à Dulcinea idealizada e que, enfim, uma tem toda esta dimensão concreta e telúrica e com características inclusivamente não atribuíveis àquilo que é a descrição tradicional de género, mas de qualquer das formas, se eu tiver razão, Aldonça e Dulcinea são aliadas improváveis por ausência da ação. Isto por um motivo. Aldonça por situação social. Uma camponesa no trabalho todos os dias. Dulcinea por endeusamento. Nenhuma delas chega ao palco do protagonismo concreto de uma ação concreta. O modo idealizado como o Dom Quixote procede ilustra, aliás, aquilo que seria uma neutralização da ação por endeusamento. Portanto, a mulher modular não age, faz agir. Lembrar apenas, para ilustrar este meu argumento, que uma filósofa, Hannah Arendt, é quem, na sua condição humana, descreve a determinada altura aquilo que a sua vida ativa a partir de 3 atividades fundamentais. A primeira é o labor, portanto, das necessidades vitais, da subsistência todos os dias, o processo biológico da sobrevivência. A segunda, o trabalho, a produção de objetos, de artefactos, de artifícios de suplementação até da natureza. E só na terceira se situa a ação. E a ação é a concretização da atividade criadora que define a própria humanidade e é a celebração da pluralidade, é a chegada do sujeito político. O sujeito político situa-se na ação. Ora, o que é que acontece? Se eu tiver razão, tanto Aldonça como Dulcinea estão nos 2 primeiros planos, nunca chegam à ação, nunca são sujeitos políticos. Portanto, só pela voz de um Quixote chegariam e entrariam na história que se faz, na história concreta. Ora bem, não é meu objetivo de todo classificar e muito menos cancelar, já agora, autores ou obras, muito menos esta, Dom Quixote La Mancha, que é um dos livros da minha vida. No entanto, o que quero é caracterizar uma relação e caracterizar a ação que decorre dessa relação e o modo como dela se configura aquilo que é a necessidade de um não, e de um não que é contemporâneo, que é o não deste tempo. Este não contemporâneo é tão contemporâneo quanto o autor desta minha segunda epígrafe, que é o segundo momento desta comunicação. A impiedosa crítica de todo o existente. Trata-se de uma expressão utilizada pelo jovem Karl Marx, em 1943, salvo erro, numa carta a Arnold Ruge. Com esta expressão, o que Marx anunciava era
o desígnio de uma nova filosofia, de uma nova tarefa para o pensamento. E o que esta nova tarefa para o pensamento teria que fazer, ao fim e ao cabo, era construir bases críticas para aquilo que seria um mundo novo. Ora bem, Marx anuncia desde logo nessa carta 2 adversários. E 2 adversários que seriam, à partida e muitas vezes, aliados de um não ao mundo existente. E esses adversários são o não sem direção, o não que não vai dar a lado nenhum, portanto, o não que apenas nega, o não negativo, e que Marx coloca do lado dos anarquistas. Eu pedindo licença ao tio Marx, vou pedir para pôr do lado de Dom Quixote, para a minha conveniência. Hugo, desculpa interromper, sim? mas temos de caminhar para a finalização. Para o fim, sim, vou então mesmo terminar, 2 minutinhos. Um segundo não adversário desta crítica, que seria o não contra os dogmáticos, que eu vou colocar do lado do Sancho Panza, e que é aqueles que sabem exatamente ao contrário, sabem exatamente para onde querem ir. E, portanto, como se tudo já estivesse pré-determinado. E então, o que Marx vai propor é a construção de um não em ação. A tal crítica que deve fazer emergir o novo mundo. É aqui que entra a nossa 10ª musa. A 10ª musa foi para Voltaire, na altura do Iluminismo, a musa silenciosa, portanto, a musa que não cabia no panteão das outras 9, e que Voltaire cola precisamente à crítica. Nasce do Iluminismo esta 10ª musa. O que proponho é que a ação desta 10ª musa rompa o silêncio de todas as outras 9. Muitas pistas, eu não tenho tempo, vou atalhar como fazer isto. Antes de mais nada, a ação de tomar a palavra. Uma filósofa, Gayatri Spivak, um ensaio conhecido, que teve uma primeira tradução portuguesa, Ode a Subalterna Falar. Em conversa com a própria autora, aquilo que se chegou à conclusão é que seria uma má tradução, porque não se trata só de falar, lá está, isso seria apenas a hipótese de um não. Trata-se de tomar a palavra. E tomar a palavra é tomar os meios de produção da palavra. É fazer com que se diga e se fale de uma outra maneira, se fale a partir da subalterna, se falem a partir das musas silenciadas. Portanto, tomar a palavra é, em vez de deixar que outros nos abram a porta da história, chegar ao curso da própria história. É o não construtivo, é o alcance criador e crítico da 10ª musa, é a voz sempre singular plural desse anjo da história de Benjamin Clee, que a par da 10ª musa é, para mim talvez, uma das grandes fulgurações deste tempo. E é a ação desta 10ª musa que quebra o silêncio das musas antigas, que não são nem tágides, nem musas, como diria Ana Luísa Amaral, que é a nossa próxima conferencista. Muito obrigado. Obrigada, Hugo, e obrigada às restantes oradoras. Infelizmente, com o adiantar da hora, não vamos poder ter tempo para debate. Poderão depois, se assim entenderem, verem as perguntas no canal do YouTube, e se assim entenderem, responder. Dizer que fechamos muito bem com um painel que afirma um não à invisibilidade e a favor da afirmação da visibilidade da mulher na ruptura com muitos paradigmas, na ruptura com paradigmas da teoria da arte e do seu posicionamento positivista, na ruptura também nestes padrões de considerar o que é música e o que é música digna, rupturas também com uma visão mais estática disto de que é a memória, visto como algo estático e não como um processo, nomeadamente, também de criação,
e agora, não é, com este não em ação que rompe ao silêncio. Muito obrigada a todos, foi um prazer e continuação de um bom seminário.